Seja em nome do Senhor, da graça e a paz do Senhor Jesus. Vamos já iniciar louvando nosso Deus com o hino cristão, louvando o Senhor Deus. A Deus toda a glória, a Deus toda a honra. O hino sempre agradecido. Nós vamos estar neste momento, não sei se os irmãos vão conseguir estar colocando aqui na Bíblia, mas é um hino bem conhecido. E vamos iniciar Aleluia.
primícias, aquilo que você separou com amor, com alegria, não foi com pesar a sua oferta, que você possa estar à vontade trazendo aqui diante do altar do Senhor, enquanto nós declaramos juntos, adoramos o Senhor juntos, declaramos isso, a santidade do nosso Deus. Sim.
Graça e paz, irmãos. Amém. Vamos fazer a oração intercessória. Orar nesse momento. Quem ficou com o caderno de oração? Quem? Vanil? Trouxe, Vanil? Trouxe, muito bom. Quem quer levar o caderno de oração para casa? Robson? Vai levar? Robson vai levar o caderno de oração para casa, depois entrega lá para ele. Por favor. Muito bem. Aqui à minha direita, quem tem um pedido de oração? Samuel. Amém. Quem mais? Marlinhos. Amém. Quem mais? Irmã Andresa. É isso, né? Deus e amado Pai, ainda em Sua presença, queremos continuar rendendo-te graças, louvor, honra e glória por todos os seus atributos, sua santidade, pela tua bondade, providência, pelas tuas graças derramadas, pelas graças comuns, pela graça especial. Queremos agradecer ao Senhor pelas providências tranquilas, pelas providências difíceis também, porque todas elas fazem parte, ó Deus, da nossa vida e da forma como o Senhor opera em nossas vidas. Queremos te exaltar e te agradecer, porque Tu és onipotente, onisciente, onipresente. A Tua sabedoria e soberania guia as nossas vidas, nos orienta, e são mais os seus caminhos e os seus pensamentos são mais altos do que os nossos caminhos e os nossos pensamentos. Por isso, Senhor, precisamos mais uma vez essa noite reconhecer o Senhor em nossa vida, reconhecer o Senhor a cada momento, a cada instante, reconhecer o Senhor em cada situação, por mais que não compreendamos, por mais que não conseguimos ver e sentir, a Tua mão invisível guia cada passo da nossa vida, guia cada momento, cada situação, cada circunstância, cada acontecimento, cada milímetro de ar que respiramos. O Senhor controla a nossa saúde, nosso viver, tudo está em Suas mãos.
E por isso não existe nenhum Deus como o nosso Deus. Não existe nenhum Deus semelhante a Tu, Senhor, nosso Deus. E por isso o Senhor é digno, merecedor de receber toda a honra, toda a glória, todo o louvor e toda a adoração. Tudo seja dado ao Senhor, não sobra nada para os homens. Aos homens só resta Te adorar, Senhor. Porque nós não fizemos nada. Nós fomos criados pelo Senhor. E quando o Senhor criou o homem, tudo o que existe neste mundo já existia antes do homem, para que a glória fosse do Senhor e o homem aprendesse a descansar no Senhor e a confiar no Senhor, que o Senhor é aquele que já proveu todas as coisas em nossas vidas, tudo de que precisamos, tudo de que necessitamos. Mas o pecado fez com que as coisas mudassem de direção, porém o Senhor já sabia que isso ia acontecer. Então, de modo que nós podemos Te louvar, adorar o Senhor, mesmo sabendo que o pecado entrou no mundo, porque não pegou o Senhor desprevenido. A morte de Jesus não é um plano B. O Senhor já sabia de tudo isso e por isso Jesus é cordeiro morto antes da fundação do mundo. E por isso nós Te louvamos, porque já estava previsto na eternidade. E por isso nada foge do Seu controle, nem a queda do homem fugiu do Seu controle. Assim como as consequências dessa queda nos atingem até o dia de hoje, mas podemos confiar que nada foge do Seu controle. O Senhor não permite que as situações vão além daquilo que podemos suportar. O Senhor não permite que nenhum sofrimento vá além do que a nossa fé é capaz de suportar, mas como disse o apóstolo Paulo, antes com as provações, o Senhor dá-nos também a porta de escape, de livramento, porque toda provação que vem do Senhor, vem com a intenção de nos edificar e não de nos destruir. Esse é o intento de Satanás. Satanás tenta para nos destruir, o Senhor nos prova para nos instruir, para nos ensinar e para modelar a imagem e a semelhança de Seu Filho Jesus em nossas vidas. Essa imagem que precisa ser restaurada, que foi desfigurada pelo pecado. E até hoje temos que lidar com ela, como sabemos, é o já, mas ainda não. Já fomos perdoados, justificados, santificados, mas ainda não glorificados. E enquanto não fomos glorificados, o Espírito luta contra a carne, a natureza pecaminosa que ainda habita em nós, mortificada na carne, mas sempre querendo ressuscitar, e cabe a nós mortificá-la através do Teu Espírito Santo, da obediência da Tua palavra e a prática do Teu Evangelho. Por isso, Senhor, nós temos milhares de motivos para Lhe agradecer essa noite. Nós temos milhares de bênçãos para louvar ao Senhor. Os Teus cuidados são infinitos, não podemos nem contar, nem medir, nem mensurar, porque há quantos cuidados, quantas proteções, quantos livramentos o Senhor nos deu e nós nem sequer ficamos sabendo, porque não podemos ver o mundo espiritual em que o Senhor atua e os Teus anjos nos protegem, nos guardam, guia a Sua igreja. Como diz, os anjos do Senhor acampam ao redor dos que o temem e os guardam. O Senhor está sempre nos guardando. Então nós queremos Te louvar por ser esse Deus amoroso, tão santo e ao mesmo tempo tão chegado do povo, tão pequeno, tão frágil como nós, que não merecemos, Senhor, o Seu cuidado, não merecemos o Seu amor, não merecemos o Seu olhar. Por isso o Senhor nos ensina que é misericórdia e graça, porque o Senhor é misericordioso e o Senhor é gracioso para conosco. E é essa graça, Senhor, e essa misericórdia que nos faz nos achegar a Ti,
que nos faz querer servir ao Senhor de livre e espontânea vontade, com amor ainda imperfeito, ainda tocado pelo pecado, ainda cheio de rusgas do pecado, mas ainda é um amor que brota do Teu Espírito Santo, é um amor espiritual, é um amor verdadeiro e autêntico, que ama o Senhor pelo que o Senhor é e não por aquilo que o Senhor faz, porque tudo que o Senhor precisava fazer fez de melhor por nós, enviar Jesus Cristo, Seu Filho, para resolver nossas pendências em nosso lugar, e assim nos levando a Ti, ó Pai, fazendo as pazes com o Senhor. E hoje estamos em perfeita paz, neste culto, Senhor, de oração, aonde podemos com certeza de alma, de coração e toda paz em nossa alma, chegar à Sua presença, falar das nossas necessidades, das nossas dores, mesmo sabendo que não somos merecedores, sabemos que seremos socorridos pelo Senhor, nossas orações serão atendidas, porque Jesus abriu esse caminho, Jesus nos concedeu esse privilégio. Ele diz: tudo que pedires ao Pai, em meu nome, o Pai vou concederá. Por isso, Pai, nós estamos aqui mais uma vez nessa noite para pedir ao Senhor, em nome de Jesus, que se cumpra em nós Tuas promessas, que se cumpra em nós Tua palavra, que se cumpra em nossa família Tuas bênçãos, e na vida de todos os desviados se cumpram também a Tua promessa do resgate, do retorno, da restauração, Senhor, daquela palavra que disse Jesus: as minhas ovelhas são minhas e ninguém tem poder de arrebatá-las da minha mão, eu voluntariamente dou e eu tomo elas de volta. Toma de volta, meu Pai, em nome de Jesus, todas essas ovelhas que estão afastadas da Sua presença, traga-os de volta para a Tua presença, Senhor. As ovelhas são Tuas, e nós amamos o Seu povo, amamos nossos irmãos, e queremos, Senhor, ver a restauração na vida deles, ver um avivamento espiritual na vida deles, ver a chama do Espírito reacender na vida deles, ver o Seu perdão e Sua misericórdia sendo derramado mais uma vez na vida deles, e eles voltando, Senhor, arrependido na Tua presença, para receber o Seu perdão, o acalento que vem do Senhor, o abraço que vem do Pai. Sim, ó Deus, são tantas vidas, são tantos nomes que estão naquele caderno de oração. O Senhor conhece cada uma delas melhor do que todos nós. E como nós temos orado, implorado e pedido ao Senhor que restaure essas vidas, meu Pai, no nome de Jesus. Pai, nós queremos continuar entregando esta igreja local em Suas mãos, com tudo que ela tem e o que ela faz. Ó Deus, esse final de semana nós temos reunião de oração com a liderança. Sábado nós temos culto da família. Domingo nós temos a ceia do Senhor. Mais um final de semana repleto das Tuas bênçãos e das Tuas presenças, da Tua presença, Senhor. Que o Senhor se faça presente nesse final de semana, mais uma vez, nessas programações da igreja. Que o Senhor abençoe essas programações. Também nesse mês de maio que se adentra, Senhor, nós temos o Dia das Mães, é um dia especial na vida das mães desta igreja. E no dia 31 de maio, as bodas de ouro da irmã Áurea e do seu esposo, irmão Gervásio. Senhor, abençoe também essa programação, esse culto de ação de graças que será feito ao Senhor pela vida dos nossos irmãos. Que o Seu nome seja glorificado, exaltado nessas programações. Seu nome seja promulgado, pregado, ensinado. Que as Tuas leis, os Teus preceitos sejam gravados em nosso coração e nossa alma, para que possamos obedecer e assim sermos mais abençoados, ó Pai. Toma essas programações em Suas mãos. E o que mais nós precisamos dessas programações é uma coisa só: Tua presença, a Tua boa mão cooperando com esses trabalhos, nós fazendo a nossa parte de orar, de clamar, de nos dobrar diante do Senhor, e o Senhor acrescentando aqueles que hão de ser salvos, o Senhor restaurando os filhos pródigos,
O Senhor concedendo perseverança aos santos e salvação aos perdidos. O Senhor guardando aquele que está em pé para que não caia, e aquele que está caído que o Senhor levante. Sim, Senhor, tudo isso está em suas mãos, não depende de nós, não está em nossas mãos, não está em nosso poder, não está em nossa capacidade, mas só o Teu Espírito pode fazer tudo isso, pode trazer de volta aquele que se perdeu, e pode conservar de pé aqueles que estão em pé para que não caia, e pode levantar aquele que está caído. É obra do Teu Espírito Santo. A igreja compete orar, interceder, clamar, implorar ao Senhor para que o Senhor envie um avivamento sobre esta igreja local. Sim, meu Pai, envie um avivamento sobre esta igreja local. Nós não temos como medir, não existe um termômetro espiritual para medir a espiritualidade de cada um, mas nós sabemos que não estão todos bem. Sabemos que uns estão bem, outros estão mal, outros estão mais ou menos, outros estão lutando, outros têm grandes tentações, outros muitas dificuldades, muitas provações. Mas o Senhor conhece a vida, o coração, a alma e a luta espiritual que cada um tem. Por isso nós oramos ao Senhor, que o Senhor olhe para cada família desta igreja, cada pai, cada mãe, cada filho, cada filha, porque o Senhor contempla a aflição, a dor, a luta de cada um, as dificuldades que cada um passa, individualmente. O Senhor conhece cada uma das tuas ovelhas e chama elas pelo nome, e elas ouvem a sua voz. Sabemos, ó Deus, que há uma batalha espiritual muito grande travada no reino espiritual, e muitos, às vezes, na maioria dos casos, não se abrem, não conversam, não falam das suas lutas por medo, por vergonha, por timidez. Outros, Senhor, porque não querem realmente se aproximar mais do Senhor e ter uma intimidade maior com o Senhor. O Senhor sabe da vida de cada um. O Senhor sonda os corações. E nós te pedimos ajuda a cada uma das tuas ovelhas, a todos a se achegarem a Cristo, para que todos possam ter a estatura da varonilidade do homem perfeito que é Jesus Cristo, nosso Senhor. Esteja trabalhando nos corações, nas mentes, transformando a vida de cada um, mostrando, Senhor, como o Senhor é misericordioso e derramando sua graça e sua misericórdia na vida de cada um, e assim como fez com o apóstolo Paulo, constrangendo cada um pelo seu amor e sua misericórdia a se chegar mais de ti, Senhor. Porque tudo o que o Senhor quer é ter os seus filhos em sua presença, na tua presença, vivendo para o Senhor, através do Senhor e para o Senhor. Parece a finalidade do Senhor criou o homem para viver para a sua glória. O Senhor criou o homem para si mesmo, não para nós mesmos. E o homem só encontrará descanso quando entender essa verdade. E por isso nós estamos aqui mais uma vez essa noite nesse culto de oração e meditação na sua palavra, porque precisamos pregar o Evangelho a nós mesmos. Precisamos ser lembrados dessa verdade. Basta poucos dias para nós nos esquecermos que somos dependentes do Senhor, que não podemos viver sem o Senhor, sem a orientação da sua palavra. Por isso conserva essa igreja fiel à sua palavra, fiel aos teus preceitos. Conserva cada líder de cada departamento, de cada ministério desta igreja, fiel ao Senhor e à sua palavra. E os liderados também. Concede a eles graça para serem fiéis à sua palavra e ao Senhor. Continua abençoando esta palavra com fidelidade. Essa igreja, Senhor, com fidelidade à sua palavra, ao seu Espírito e a Jesus Cristo, seu Filho. Concede que ela continue sempre andando na sua presença, nunca abrindo mão dos preceitos bíblicos, mas sempre compreendendo qual é o papel da igreja, fazer discípulos de todas as nações, para que possamos continuar trabalhando, porque a seara é grande e os ceifeiros são poucos.
mas tudo o que fazemos é pela sua graça e sua misericórdia, não é por nós mesmos e nem pela nossa força, meu Pai. Concede, Senhor, o teu Espírito Santo sobre esta igreja. Enche-nos do teu Espírito, Senhor. Enche-nos da tua palavra. Enche-nos do teu Filho Jesus. Enche-nos da tua presença. No nome de Jesus, ó Pai, que nós oramos. Amém. Vamos abrir nossas Bíblias. Hebreus 12, o texto que nós lemos, que é o texto da nossa meditação. Semana passada nós falamos sobre a ira, mas não terminamos, não encerramos de falar, porque é um assunto um pouco extenso, e hoje nós vamos terminar falando sobre a ira. Sobre as consequências de alimentar a ira. Hebreus 12, 15, todos acharam? Amém? Amém? Pelo amém, acho que muita gente não achou. Porque vai todos achar. Vamos lá. Então diz assim: cuidado para que ninguém se abstenha da graça de Deus, que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe e muitos sejam contaminados por ela. Amém. Semana passada nós falamos sobre a ira, o pecado da ira. E nós vimos da ira justa, a ira injusta, como que ela funciona. E hoje nós vamos ver as consequências de alimentar a ira. Quando nós não lidamos com a ira, quando nós não aprendemos a lidar com ela, como eu disse, a ira sempre traz outros pecados consigo. E por isso nós temos que lidar com seriedade. E nós temos reforçado aqui, por que chamamos de pecados intocáveis? Porque como é algo que não é, entre aspas, escandaloso, como fumar, beber e adulterar, então nós achamos que podemos conviver com esse pecado, que não tem problema, mas não podemos. A ira tem que ser arrancada pela raiz. Inclusive, nós vamos ver o texto de Efésios 4:26, onde fala: irai e não pequeis. Na verdade, o que Paulo quer dizer com isso? Então veja só, quando nós não lidamos com a ira, ela começa a produzir ervas daninhas. Quais são as ervas daninhas da ira? Primeiro, que nós não devemos irar. Já aprendemos que o Senhor é o único que tem a ira justa, a ira santa. Porque quando nós iramos, nós geralmente temos sentimento de vingança, que também é pecado. Por isso a Bíblia diz: a vingança pertence ao Senhor, porque Ele é justo, Ele é santo. Então Ele é o único que tem o direito da vingança, nós não. E a ira precisa ser analisada mais profundamente, porque ela produz resultados turbulentos. A ira não tratada produz resultados muito turbulentos. Ficamos irados e depois nos acalmamos. Até aí tudo bem. Nós ficamos irados, somos tentados à ira, mas depois nos acalmamos. E assim que deve ser. Porque não é pecado ser tentado, pecado é ceder à tentação. Às vezes pedimos desculpa, às vezes passa batido, e com isso os relacionamentos ficam arranhados, mas não desfeitos.
Mas esse não é o modo viável de se viver. Esse não é o modo correto. Esse não é o modo cristão de se viver. Lidando assim com a ira. Iramos e nos acalmamos, ferimos aqui, magoamos ali, às vezes pede desculpa, às vezes não. E assim vamos levando a vida. Mas isso vão arranhando os relacionamentos. Não, nem sempre, não é? Destrói, às vezes, dependendo do que acontece, destrói o relacionamento. Mas estamos falando da comunidade da igreja, da vida de igreja, comunidade cristã, os irmãos em Cristo, os irmãos da fé. Os relacionamentos vão sendo arranhados, as pessoas vão se distanciando, e nós achamos que está tudo certo, vamos vivendo assim. Não é. Muitos cristãos aceitam isso como um modo de vida, como um modo de viver. Não podemos viver machucando as pessoas, varrendo as coisas para debaixo do tapete e achar que está tudo bem. Não é assim que nós devemos viver. Não é assim que a Bíblia nos ensina a viver. Nós temos que resolver as nossas situações. Como eu sempre tenho dito, se você percebeu que fez alguma coisa que feriu o irmão intencionalmente, imediatamente já procure esse irmão, converse com essa irmã e peça perdão. Não deixe isso para depois, para não criar raízes de amargura. Mas por que isso acontece? Porque sempre ficamos esperando uns pelos outros e ninguém toma a iniciativa. E aí as coisas vão sempre sendo jogadas para debaixo do tapete. A Bíblia não trata a ira com tanta complacência assim. Pelo contrário, a Bíblia nos manda eliminar a ira das nossas vidas. A Bíblia não nos ensina a lidar com a ira assim de forma amigável. Ela manda eliminar a ira. Ou seja, quando vem aquele sentimento de ira, nós devemos parar naquele momento, orar e buscar a graça do Espírito Santo para que ela seja amortecida naquele momento, naquele instante. Olha o que Paulo diz em Efésios 4:31. Toda amargura, cólera, ira, gritaria e blasfêmia sejam eliminadas do meio de vós, bem como toda maldade. Qual é a palavra que o apóstolo Paulo disse aqui? Eliminar. Seja eliminados do meio de vós. Amargura, cólera, ira, gritaria e blasfêmia sejam eliminados do meio de vós. Você percebe que não é lidar com a situação, não é fazer de conta que nada aconteceu. Depois eu peço desculpa, está tudo bem. Não é assim que lidamos com isso. Nós temos que eliminar a ira do meio de vós. Depois nós vamos ver como que trabalhamos para eliminar a ira da nossa vida. É um trabalho, é um exercício da fé. Sempre vamos estar ali lutando com ela uma vez ou outra, mas a ira não pode ser algo que domina a nossa vida. Colossenses 3:8 diz assim: mas agora livrai-vos de tudo isso. Livrai-vos. Raiva, ódio, maldade, difamação, palavras indecentes do falar. A ira aqui está substituída pela palavra ódio, que é a mesma coisa. Então, livrai-vos de tudo isso. São obras da carne, são pecados que nós, como alguém também já chamou, pecados de estimação. Pessoa que é muito raivosa ou muito iracunda, é um pecado de estimação, ou seja, ela sempre é assim, não se preocupa em mudar essa natureza, não se preocupa em lidar com esses pecados, mas eu sou assim mesmo, e vai vivendo desse jeito. E aí por onde passa nós vamos semeando essas sementes de pecado. Por onde passa, as pessoas vão deixando um rastro de destruição. Não conseguem se relacionar em lugar nenhum, não para em lugar nenhum, não para em igreja nenhuma,
Eu conheço algumas pessoas assim que já passaram em várias igrejas na cidade onde mora, porque aonde vai, arruma encrenca, briga com todo mundo, porque ou é do meu jeito, ou se não for do meu jeito, apronta sempre uma situação desajustada, que constrange todo mundo, que constrange as pessoas. É a coisa mais comum. Crentes assim, se não for do meu jeito, sai difamando da igreja e vai para outra igreja e dá o mesmo problema que arrumou da igreja onde estava. Isso não é a forma de viver, isso não é o viver de um cristão, isso não condiz com a vida de um cristão. Mas isso é mais comum do que nós podemos imaginar na igreja. Por quê? Porque nós achamos que podemos conviver com isso, não podemos conviver com isso. Os dois textos que o apóstolo Paulo citou aqui diz para eliminar do nosso meio essas coisas. A ira também faz parte dos pecados repugnantes, pela palavra de Deus. 2 Coríntios 12, 20. Porque temo que, quando chegar, não vos encontre do modo que quero vos encontrar, e que eu não seja encontrado por vós do modo que quereis me encontrar. Temo que, de algum modo, haja as brigas, invejas, ira, ambição egoísta, calúnias, falatórios, arrogância e desordem. Paulo, falando aqui com a igreja de Corinto, Paulo ele era sempre mais severo por carta, e ele mesmo diz isso: eu sou severo por carta, para que quando eu chegar aí pessoalmente eu possa ser mais brando com vocês. Isso é interessante porque é uma metodologia pedagógica que Paulo usava. Então, por carta ele era bem duro, porque ele não estava lá. E quando você lê, você não vê o tom da voz, você não vê a expressão do rosto da pessoa, você não vê a indignação da pessoa. Então, isso usado de forma correta, ou até interpretado de forma correta, é uma boa metodologia. Então, Paulo era duro por carta, para que quando pudesse chegar lá, o coração dele já estava amolecido, eles já estavam orientados, e ali a situação estava um pouco apaziguada, e Paulo seria mais tranquilo e mais ameno lidar com o problema da igreja. E aqui nos vai uma dica muito importante, principalmente nessa era de mensagens, WhatsApp. Quando alguém manda uma mensagem para nós não temos como mensurar a forma como a pessoa está dizendo aquilo. Você não tem como ver a tonalidade da voz. E aí você pode interpretar aquela frase de várias formas que você quiser, mas essa não é a forma correta, porque não se sabe. Então nós temos que tomar muito cuidado quando alguém nos escreve alguma coisa, porque se fosse pessoalmente, a pessoa falaria a mesma coisa, mas numa tonalidade de voz diferente, que você não interpretaria daquela forma. Então nós precisamos aprender a usar essa ferramenta chamada WhatsApp. Seja bem claro, seja bem simples, seja bem objetivo. E se o assunto for sério, não trate por mensagens. Trate por telefone ou pessoalmente. Mas deixe a pessoa ouvir a sua voz, sentir o tom da sua voz, sentir o seu carinho, o seu amor e o seu cuidado pela pessoa. Então Paulo sabia muito bem usar esse método. Sabia muito bem escrever, ser duro por carta, para que quando ele chegasse ele pudesse ser mais manso com a igreja. Efésios 4, 26, Paulo diz: irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Essa tradução para o português ela não ficou muito boa, porque as pessoas acham que Paulo está nos dando aval para irar. Pode irar, contanto que você não peque. Mas não funciona assim. Na verdade, não é isso que o apóstolo Paulo está dizendo. E o texto seguinte, a frase seguinte, nos mostra exatamente isso, porque ele diz: não se ponha o sol sobre a vossa ira. Paulo não está nos dando permissão para sentir ira, nem para ficar com ira. Paulo está nos ensinando a lidar com a ira. Paulo está dizendo o seguinte: não se agarre à ira, livre-se dela o mais rápido possível. Esse é o motivo do esclarecimento: não se põe o sol sobre a vossa ira.
Então, quando ele diz irai-vos, mas não pequeis, ele está dizendo o seguinte: a ira é um negócio muito perigoso. Então, quando a ira vier, não peque, não se agarre a ela, não alimente ela. Quando vier a ira, procure se livrar o mais rápido dela. Por isso, irai-vos, mas não pequeis. Procura se livrar dela o mais rápido possível. Não deixe o sol se pôr sobre a sua ira. Ou seja, não alimente a ira. É isso que ele quer dizer com irai-vos, mas não pequeis. Quando ela vier sobre você, você tem que se livrar dela o mais rápido possível. Por quê? Porque a ira produz ervas daninhas. É interessante que no Antigo Testamento, quando a Bíblia fala que o pai que poupa a vara não ama o filho que tem, e que o pai deve usar a vara da correção para corrigir o filho, ninguém andava com uma vara dentro de casa. Quando o pai tinha que fazer essa correção, ele tinha que sair de casa, ir até uma árvore, procurar um galho, tirar esse galho, limpar o galho, para não machucar, para não ferir a criança, porque era só uma correção. Então ele tinha todo um trabalho, levava um tempo para fazer isso. E por que Deus mandava fazer isso? Pegar uma vara. Porque do momento da ira, da desobediência do filho, até ele sair de casa, ir lá, pegar a vara, preparar a vara, limpar a vara, e quando ele voltasse, a ira já tinha ido embora. E ali seria uma correção, uma admoestação na palavra, baseado na palavra do Senhor, não baseado na ira, porque a correção baseada na ira não é correção, é surra. Eu creio que quase todos nós aqui já levou uma surra na vida. E ela nunca produziu nada de bom em nós. Correção sim, surra não. Então, é isso que Paulo está dizendo. Não se apegue à ira. Quando você sentir a ira, livra-se dela. Não deixe o sol ficar ali esquentando ela, porque isso vai produzir ervas daninhas na sua vida. Então, a ira não tratada produz algumas ervas daninhas. E eu quero falar sobre duas. 3, 4 nessa noite, bem rápido. Amargura, ressentimento, perdão. Primeira erva daninha da ira não tratada, ressentimento. O que é ressentimento? Ela brota do coração que foi maltratado, e é mais difícil lidar com a amargura do que com a ira em si, pois o ressentimento é ficar lambendo as feridas e relembrando a injustiça. Então, o que é o ressentimento? É você ficar ressentindo, através da ira, aquele ato que fez contra você, porque você não se desfez da ira, você abraçou a ira, se apegou à ira, e aí você fica ressentido. Por isso que há pessoas que foram feridas na vida pelo pai, pela mãe, pelo irmão, por um tio, uma tia que falou uma coisa que lhe ofendeu muito, faz 15 anos que não se falam, 20 anos que não se falam, uma vida inteira, como o caso de Jacó e Esaú. Estavam ressentidos uns com os outros, ficaram anos sem se ver, porque ficaram lambendo as suas feridas, se apegaram à ira, não se livraram dela. Então, vou dizer mais uma vez, ressentimento é você ficar lambendo as feridas e relembrando a injustiça que fizeram contra você. Ficar relembrando a injustiça que fizeram contra nós não resolve o problema, não nos leva a lugar nenhum. Pelo contrário, só produz ressentimento. Há uma frase que muitos gostam de dizer, o tempo cura tudo. Não, o tempo não cura tudo. O tempo não cura a ferida. O tempo gangrena a ferida. Se você não cuidar da ferida com o tempo, ela vira câncer. A mesma coisa é a ira. A ira não tratada com o tempo vira um câncer na alma. Por isso as pessoas se arrastam 10, 15, 20 anos ressentidas contra um membro da própria família, porque resolveram abraçar a ira e não o perdão. Então você se irou contra uma injustiça e você se agarrou a essa ira. Isso produziu ressentimento. Então aí nós estamos pecando duas vezes. Primeiro porque irou e segundo porque fica remoendo o passado.
E quando você fica remoendo o passado, você se lembra da ofensa. Quando você se lembra da ofensa, você se lembra do ofensor. E quando você se lembra do ofensor, você se lembra com ira do ofensor. Não é fácil lidar com isso. Isso vai consumindo a nossa vida. Mas é possível, você tem que orar a Deus. Já comentei que várias vezes com os irmãos, foi algo muito forte que aconteceu na minha vida quando eu fui roubado em Ribeirão Preto. Um rapaz roubou meu carro, se fez passar por irmão de igreja e era um estelionatário. E aquilo gerou uma ira gigante dentro de mim, que eu arrastei por muitos meses, mas aquilo estava me consumindo, até o ponto que eu senti que aquilo estava me matando por dentro. Então eu orei a Deus e falei: Senhor, eu não consigo perdoar, mas eu preciso perdoar, me dá graça, porque isso está fazendo muito mal. E o Senhor me deu graças, e aquilo passou e foi embora, não tem mais ressentimento, mais nada. Então é difícil, mas é possível. Nós temos que recorrer a Deus. Então a ira produz ressentimento, a ira não tratada produz amargura. Qual é a diferença de amargura para ressentimento? A amargura é o ressentimento que virou animosidade contínua, enquanto o ressentimento pode passar com o tempo, a amargura vai nos apodrecendo com o tempo e pode aumentar o grau da indisposição. Então, ressentimento é ficar relembrando, e aí se você fica relembrando, isso gera amargura, e a amargura, como eu disse, é lembrar com ódio da pessoa. Então você percebe como só vai piorando a situação? Se agarrar a ira só piora a nossa situação, só vai nos afastando da pessoa, nos afastando de Deus e de todas as pessoas que estão ao nosso redor. Porque uma pessoa amargurada, ressentida, ela vai respingar sua amargura e seu ressentimento em todas as pessoas que estão ao seu redor. Todas as pessoas. Vou lhe dar um exemplo. Quando uma filha, por exemplo, ela teve um problema com o pai, sei lá, o pai chamou a atenção dela, o pai fez ela passar uma vergonha muito grande na vida, e aquilo gerou um trauma para ela. E ela se irou com aquilo, se amargurou, se ressentiu com aquilo e vive com aquilo até hoje. Qualquer homem, seja um professor, seja um tio, seja lá quem for, que fizer uma atitude parecida com aquilo, que lembre ela da atitude que o pai dela fez ela passar, que causou um trauma, ela vai reagir com aquela pessoa da mesma forma que ela reagia com o pai, com ira, ressentimento e amargura. Ela vai respingar isso em todas as pessoas do seu convívio, porque vai refletir, ela vai lembrar, e sem que ela perceba, ela vai expelir essa amargura, porque ela abraçou essa ira, que aí vai refletir em todo mundo que está ao redor. Isso acontece com todo mundo, com homem, com mulher, qualquer âmbito da nossa vida, se nós nos apegarmos à ira. Então a ira gera amargura, e por não lidar com a ira a longo prazo, ela se torna em ressentimento e amargura. Sabe aquele papo assim: eu perdoo, mas não quero mais conversa com aquela pessoa? Já ouviram isso? Então já todos nós conhecemos: já eu perdoo, mas não quero mais papo com aquela pessoa. E aí nós vamos morar no mesmo céu. Isso é papo furado. Isso não existe, isso não é perdão. Quem diz assim: eu perdoo, mas não quero mais conversa, isso não é perdão. Você está ressentido, está amargurado, você abraçou a ira e não o perdão, porque o perdão verdadeiro resulta em relacionamento restaurado e não em animosidade permanente. Mas aqui nós precisamos entender o que é esse relacionamento restaurado. Quando nós falamos de relacionamento restaurado, nós achamos assim: então quer dizer que agora eu tenho que abraçar, beijar essa pessoa, eu tenho que levar ela na minha casa, convidar ela para comer na minha casa, convidar ela para ir no aniversário do meu filho, eu tenho que pegar essa pessoa e levar para casa. Você faz isso com todo mundo? Você leva todo mundo para sua casa? Você convida todo mundo para participar da sua vida? Não. Então você não tem que fazer isso também com a pessoa. Porque muita gente pode fazer isso falsamente, pode fazer isso de forma hipócrita. Nós precisamos entender o que é um relacionamento restaurado. Relacionamento restaurado é uma vez que você perdoa a pessoa, você não tem mais ira contra ela, ressentimento contra ela e amargura contra ela, de modo que vocês podem conversar face a face, sem amargura e ressentimento, porque o relacionamento foi
restaurado. É isso que é restauração de relacionamento. É porque nós pintamos esse negócio de amiguinho, de amizade, amizade colorida, né? Se é meu irmão, tem que fazer tudo junto, tem que estar comigo toda hora, todo momento. Nós não vivemos assim com ninguém. Nós não fazemos isso com ninguém. Mas o que é mais importante é o relacionamento de irmãos em Cristo Jesus, porque chamamos o mesmo Deus de Pai e chamamos de irmãos. Então o relacionamento restaurado na igreja não pode ter aquela questão assim, eu não consigo olhar para a cara daquela pessoa. Se tem isso em sua vida, porque tem amargura, tem ressentimento e tem ira. Isso tem que ser resolvido. Nós temos que ter a paz no coração de poder olhar cada um no rosto sem mágoa, sem ressentimento, sem ira e sem amargura, sem dívida nenhuma. Romanos 13:8 diz assim: a ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor com que vos ameis uns aos outros. Só isso. Então para que alimentar? Não faz sentido alimentar. Então o perdão verdadeiro resulta em restauração e não animosidade permanente. O que é essa animosidade permanente? Eu perdoo, mas não quero mais conversa. Eu perdoo, mas não quero mais ver essa pessoa. Eu perdoo, mas se essa pessoa sentar do lado direito, eu sento do lado esquerdo. Eu perdoo, mas se eu ver a pessoa naquela calçada, eu dou a volta na outra calçada para não cumprimentar. Não foi perdão, não existe perdão. Isso é amargura e ressentimento. E isso acontece na família e na igreja. Por isso não devemos deixar o sol se pôr sobre nossa ira, mas devemos conversar com o irmão o mais rápido possível, para não deixar crescer em nosso coração raiz de amargura e de ressentimentos. Isso só vai piorando a situação, as pessoas só vão se afastando cada vez mais. Podemos ser magoados por alguém, mas também podemos ficar magoados sem ficar amargurados. Ficar magoado é normal. As pessoas podem nos magoar, mas não precisamos ficar amargurados. Passou, acabou, vida que segue, é normal. Como eu já falei, assim usando até uma analogia, é impossível nós convivermos no meio de mais de 80 pessoas e aqui um às vezes não dá um pisão no pé do outro sem querer. É muita gente convivendo junto, é muita gente fazendo muitas coisas junto. É muitas coisas para fazer dentro da igreja, são muitas coisas para se preocupar. É impossível alguém de vez em quando dar um escorregão e pisar no pé do outro. Mas quando isso acontecer, é só pedir perdão. E não ficar alimentando raiz de amargura, ressentimento, e só vai piorando a situação. Então podemos ficar magoados, mas não podemos ficar amargurados. Aqui tem que ser algo passageiro. Aconteceu, você pede perdão, vai para casa, ora, e o Senhor limpa os nossos corações. Às vezes ficamos magoados por ouvir a verdade. A verdade sempre magoa o nosso ego, mas ela é libertadora. Mas também precisamos saber como dizer a verdade para não magoar os irmãos. É um esforço de ambos os lados. A palavra dura suscita ira, mas a branda desvia o furor. Eu tive uma experiência muito dolorosa no ministério. Eu estava em Birigui. Aí eu liguei para um pastor amigo meu. Contei a ele a situação. E aquilo me fez muito mal mesmo. Eu estava muito mal espiritualmente, não sabia como lidar com aquilo, mas a palavra que o pastor me deu foi o que curou meu coração e me livrou da ira, do ressentimento e da mágoa. Ele disse assim para mim: Juliano, toda crítica ela é exagerada. Todo mundo que vem nos criticar, nos critica com exagero. Eu disse assim: toda crítica é exagerada. Preste atenção, mas toda crítica tem um fundo de verdade. Toda crítica é exagerada, mas toda crítica tem um fundo de verdade. Aí eu comecei a refletir, pensar sobre por que eu estava recebendo aquela crítica e vi que tinha realmente um fundo de verdade. Eu então também estou culpado por isso.
E foi essa palavra que limpou meu coração de mágoa, de ressentimento, e eu mudei a minha postura em relação à igreja, para que aquilo não acontecesse mais. Mas, então, a verdade magoa, mas ela tem que saber ser dita. A palavra dura suscita ira, como a crítica que eu recebi. Mas a branda que veio do outro lado apaziguou a minha alma. A branda desviou o furor. Entendeu? Então, aqui tem os dois lados. Quando você é magoado por ouvir a verdade, se é verdade, você não precisa admitir ali na hora, porque é difícil admitir na hora. Mas lembre-se disso, toda crítica tem um fundo de verdade. E quando você precisar dizer a verdade por alguém, fale de forma branda. Porque a palavra branda desvia o furor, mas a dura suscita a ira. Porque nós somos assim, nós vamos lidar com mágoas. Nós vamos lidar com amargura, porque nós somos pecadores, vivemos num mundo de pecado. E num lugar onde vive um monte de pecador, o que você pode esperar de um monte de pecador? Né? Então nós temos que entender essa situação, e a Bíblia nos dá parâmetros de como lidar com os nossos pecados de forma bíblica. Aí Paulo diz assim: portanto eu, prisioneiro no Senhor, peço-vos que andeis de modo digno para com o chamado que recebeste, com toda a humildade e mansidão, com paciência, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando cuidadosamente manter a unidade do vínculo, unidade do Espírito no vínculo da paz. Então olha só como Paulo diz, como que a igreja tem que viver? Como que é o modo digno? Humildade, mansidão, paciência, suportando-vos uns aos outros em amor. Olha a palavra que o apóstolo Paulo diz, suportando-vos uns aos outros. Por que ele usa a palavra suportar? Porque não é fácil, é difícil. Tem que suportar, mas esse suportar tem que ser em amor. O amor de Cristo nos ensina a suportar uns aos outros, procurando cuidadosamente manter a unidade do Espírito no vínculo da paz. Efésios 4, de 1 a 3. Então você percebe, a conduta da igreja, a minha conduta, a sua conduta, a conduta de todos nós, é de apaziguamento e não ficar jogando lenha na fogueira. Ou como nós costumamos dizer, vai apagar o fogo com gasolina. Tem gente que vem apagar fogo com gasolina. Não, a conduta do cristão, o pensamento do cristão deve ser sempre de paz, apaziguamento, mansidão, procurar ali o vínculo da paz, resolver as coisas da melhor forma possível. Essa deve ser a disposição de todos nós, e assim conseguiremos evitar a raiva, a amargura e o ressentimento. Outra erva daninha, inimizade e hostilidade. Enquanto a amargura e o ressentimento se dão no coração, a inimizade e a hostilidade se dá do lado de fora do coração, destilando seu veneno, denegrindo a imagem de outra pessoa. A intenção é denegrir a outra pessoa. Então olha só, se você abraça a ira, além do ressentimento, além da amargura, aí vem a inimizade e a hostilidade, que é denegrir a imagem da pessoa. E aí a pessoa começa a falar mal da outra, na intenção não é de dizer o acontecido, é na intenção de denegrir a imagem daquela pessoa. Aí o ressentimento já se transformou em inimizade e hostilidade, que não condiz com a vida do cristão, que tem que procurar viver em paz com todos os homens na medida do possível. Então você percebe por que o crente não pode alimentar a ira? Porque ela vai nos afastar da palavra de Deus, vai nos afastar da presença de Deus e do propósito que Deus tem para nós, que somos os seus filhos. E é assim que nós lidamos com ela, pedindo perdão a Deus, pedindo ao próximo, resolvendo as situações para não alimentar essas ervas daninhas que vão só piorando a situação. Depois da inimizade e a hostilidade vem o ódio. O que é o ódio? O ódio é furor contra alguém. Como lidar com a ira antes que ela produza ervas daninhas? Então, nós não podemos terminar esse estudo assim, né? Falamos da ira, que nós nos iramos. A nossa ira nunca é justa, sempre ela é injusta, porque quando vem a ira já queremos fazer vingança com as próprias mãos. Então isso gera ressentimento, gera amargura, isso gera inimizade, hostilidade, isso gera ódio, que é o furor contra alguém. Aí você já odeia aquela pessoa e quer que o mal aconteça àquela pessoa. Então, como lidar
para que ervas daninhas não cresçam em nosso coração. Isso aqui é o mais importante. 3 dicas. Primeira, levar em conta a soberania de Deus. Isso é o mais importante. Não é fácil, mas levar em conta a soberania de Deus. Deus não instiga ninguém a pecar contra nós, mas permite que essas coisas aconteçam para nos tornar mais parecidos com Jesus. Entender a soberania de Deus. Eu me lembro, quando eu fui roubado, eu acabei entrando em contato com outras pessoas que tinham sido roubadas também. Eu comecei a investigar, a procurar e a pesquisar. Eu nunca me esqueço disso. Aquilo, como eu disse, estava sofrendo muito com aquilo. Aí eu estava conversando com um irmão, só por telefone, nunca vi ele. Ele era um irmão da presbiteriana que tinha sofrido o mesmo golpe. E ele falou assim, quantos anos você tem? Eu tenho 24. Ele falou assim, olha, Deus deve estar preparando você para algo muito grande lá no futuro, porque o que realmente você está passando é uma coisa muito difícil. E assim, o negócio se desenrolou de uma forma que ele pegou o meu carro, passou para frente para outro garagista. E esse garagista não tinha o recibo, não tinha minha assinatura, porque o documento estava comigo. E aí ele sumiu com o meu carro, dizendo que ia me pagar, e de repente eu vi o meu carro numa garagem para vender. Aí eu falei, onde é meu carro ali? Aí eu chamei a polícia, fui na delegacia onde eu fiz o BO, aí a polícia chegou lá, o delegado, os investigadores e tal. Aí fomos para a delegacia, resultado, o delegado deixou ele como fiel depositário do carro e falou assim, vocês vão ter que brigar na justiça para resolver isso aí. Aí eu tive que contratar o advogado. Só que quando eu contratei o advogado, nunca esqueço esse ano, foi aquele ano que o fórum entrou de greve, ficou 90 dias de greve. Aí durante 90 dias eu vi meu carro na mão do cara, do dono da garagem, usando o meu carro para cima e para baixo. E eu tive que esperar 90 dias o fórum voltar, para depois conseguir recuperar o meu carro e toda aquela coisa. Então foi uma situação muito difícil. Mas a palavra desse irmão foi algo também que acalmou o meu coração. Deus deve estar querendo te fazer ser um homem mais maduro. Deus deve estar te preparando alguma coisa muito grande lá na frente. Porque o que você está passando realmente é uma coisa que qualquer homem perderia a paciência. E a Cálita tinha 4 anos, a Catherine era recém-nascida, nós tínhamos acabado de mudar para Ribeirão Preto. Mas aquela palavra de saber que Deus estava comigo acalmou meu coração. Então entenda, Deus não faz ninguém pecar contra nós. Mas Deus usa essas coisas para nos tornar mais parecidos com Jesus. Mais forte, mais paciente, mais maduro, mais resiliente, assim por diante. Em segundo lugar, através das provações, Deus nos permite crescer em amor. Através das provações, Deus nos permite crescer em amor. E número 3, é preciso aprender a perdoar como Deus nos tem perdoado. Isso é o mais importante. Como que eu não vou perdoar o meu irmão se Deus me perdoa o tempo todo? A todo instante, todos os dias. Eu penso que se Deus fosse nos tratar como nós tratamos os irmãos que nos ofendem, Deus fala assim, não olha mais na tua cara. Olha, eu te perdoo, mas você não aparece mais na minha casa. Eu te perdoo, mas você não vem amanhã querer orar, não pedir um emprego melhor, que eu não vou te dar, não. Eu te perdoo, mas não vem mais falar comigo. Já pensou se Deus fosse nos tratar assim? E essa é a base do Evangelho. Nós temos que tratar o nosso irmão como Deus nos trata. E o que nós estamos afirmando aqui não é que devemos ser capacho das pessoas. Às vezes teremos que defender a verdade, mas a questão é que não podemos pecar no processo da defesa do Evangelho, ou na defesa da verdade. Deu para entender? Não é para ser capacho na mão de ninguém, mas quando formos defender a nossa causa, a nossa verdade, temos que fazê-la com sabedoria e mansidão. Senão nós vamos gerar ira, cólera. E a questão é que nossa ira geralmente não é contra a lei de Deus, mas na maioria das vezes é contra o nosso próprio orgulho e egoísmo. Por isso que a nossa ira, ela nunca é justa, porque nunca é contra a quebra da lei de Deus. É sempre quando alguém quebrou a minha lei, do meu ego, do meu egoísmo, do meu ressentimento. É sempre contra nós, contra o nosso ego, não é contra Deus.
Por isso que nós temos que eliminar a ira do nosso meio. Eu quero encerrar com o testemunho que eu ouvi hoje, muito interessante, parecido com aquele que eu contei para os irmãos que eu fui para Santos. Eu estava carregando comigo um livro de crentes para ler, cheio de ira. Aí o pastor lá de Brasília, do seminário, ia ter uns estudos lá, ia ter um congresso lá no seminário de aconselhamento, e ele mandou fazer os livros daquele congresso em uma editora. E a editora não cumpriu o prazo. E eles tiveram um prejuízo muito grande. Aí o pastor falou assim: eu vou lá na gráfica ver o que está acontecendo. Ele chegou lá, e o dono da gráfica era mais velho que ele, e ele todo irado, na frente de todo mundo, falou tudo que ele queria falar. Disse: olha, se vocês não cumprem o prazo, nós vamos processar vocês, porque vocês sabiam do prazo, vocês prometeram entregar no prazo. E cheio de ira, falou tudo o que ele queria falar, na frente de todo mundo dentro da gráfica. Os funcionários, os clientes estavam lá. Aí ele foi pro carro, foi embora. Aí ele disse assim: ser crente é muito difícil. Porque quando ele entrou no carro, o Espírito Santo começou a falar para ele: que bonito, que exemplo. O pastor que vai dar seminário de aconselhamento bíblico falando desse jeito, fazendo essas coisas. Aí ele ficou arrasado. Foi embora para casa. Não conseguiu nem voltar. Aí passou uns 2 dias, o outro pastor do seminário foi lá na gráfica tentar resolver o problema. E o dono da gráfica disse assim: rapaz, teu pastor esteve aqui e ele falou um monte de coisa, acabou comigo, ele me envergonhou na frente dos meus funcionários e dos meus clientes. Aí esse outro pastor começou a dar risada. Ele falou assim: rapaz, a gente fala um negócio desse e você dá risada? Ele falou assim: o pastor Ailton, de vez em quando ele tem os seus problemas com a ira, mas eu conheço ele, pode ter certeza, ele vai te procurar para te pedir perdão. Claro, não vai. Do jeito que ele saiu daqui, duvido. Mas aí o Espírito Santo não deixava ele em paz. Além de falar da sua atitude iracunda, que você desonrou o meu nome, com mau testemunho de cristão. E aí 2 semanas depois, quando já tinha passado toda a ira, toda a cólera, ele foi lá, na frente dos funcionários e dos clientes. Porque do mesmo jeito que eu aprendi, eu tenho que ser a forma de consertar as coisas. Na frente de todo mundo, falou: eu estive aqui 2 semanas, falei coisas para o senhor, falei coisas que não deveria falar. O senhor é mais velho que eu, e eu deveria respeitar os seus cabelos brancos. Quero que o senhor me perdoe, não foi certo o que eu fiz. Foi lá e resolveu a situação. Então isso pode acontecer. A questão é que nós não podemos deixar isso para lá, temos que resolver. Assim como aconteceu, nada justifica, né? Mas explica, era um negócio importante, era um congresso, era um dinheiro elevado, tiveram prejuízo, mas não justifica o pastor ir lá e faltar ao respeito com o dono da gráfica, porque isso acontece também. Então a questão é essa: nós compreendemos, se eu não confessar o meu pecado da ira, se eu não reconhecer, eu não tenho como confessá-lo. Se eu não confessar, não tenho como repará-lo. Então, a primeira coisa é reconhecer, depois confessar e depois reparar. É assim que lidamos não só com o pecado da ira, mas com qualquer outro pecado em nossa vida. Primeiro reconheça o pecado, depois confessa a Deus o seu pecado, depois repare com Deus ou com o ofendido do seu pecado. Amém? Vamos orar? Querido Deus, amado e bondoso Pai, queremos mais uma vez te louvar, te glorificar nessa noite, pela sua palavra, que ela é sempre tão clara, tão esclarecedora, tão purificadora, tão reveladora, pois ela revela as nossas falhas, mas também nos aponta para a cura que está na pessoa bendita de Jesus Cristo, seu Filho, através do sangue que foi vertido na cruz por cada um de nós.
que mais uma vez essa noite, essa sua palavra possa purificar nossas consciências, nossa mente, nosso coração, para agirmos cada vez mais dignos do nosso chamado, mais parecido como filhos amados que somos do Senhor, mais parecido com Jesus Cristo, que é o nosso Senhor e Salvador, autor e consumador da nossa fé, que é o nosso guia, o nosso exemplo. Ele é o líder das nossas vidas, Ele é o nosso mestre, no qual devemos imitá-lo, Pai. Que o Senhor nos abençoe mais uma vez essa noite, através da sua palavra, através do seu Santo Espírito, no nome de Jesus que nós oramos, agradecidos. Amém e amém. Deus abençoe a todos. Não se esqueçam que sábado temos o culto da família e só para a liderança estatutária, reunião de oração, sexta-feira agora, às 19h30. Oração juntamente comigo aqui, toda a liderança. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Boa noite, igreja, abençoe a todos. Como os irmãos sabem, hoje é aniversário do nosso pastor Juliano. E nós também ganhamos esse presente, né? De Deus, poder estar aqui junto com o pastoreando essa igreja. Nós somos muito gratos a Deus pela vida do pastor. O pastor tem sido paciente conosco, né? O pastor não tem irado. É uma igreja, sabendo que conduzir uma igreja não é fácil, né? Não é fácil. Mas nós somos testemunhas, nós somos fiel à palavra do Senhor, tem sido um instrumento na mão do Senhor. Deus tem usado a vida dele para nos abençoar a nossa vida e edificar a nossa vida nos caminhos do Senhor. E nós estamos aqui hoje e incubado dessa honra de estar fazendo uma lembrança do pastor aqui da igreja, dos batistas morrinhos, e querendo entregar aqui que passou esse momento. Em nome da igreja, pastor, em nome da igreja, te obrigado, irmão. Eu gostaria de chamar o irmão Vanderlei, deixa eu pôr no coração, para estar chamando ele para estar orando nesse momento. Vem aqui, Vanderlei, pastor. Amém, amados? Vamos orar. Estenda suas mãos, abençoando a queda do pastor. Deus, te louvamos, bendizemos teu santo nome, Pai. Nos alegramos na tua presença, Senhor, porque o Senhor tem estado conosco. Queremos nos alegrar também, Senhor, nesse dia tão especial, junto com o pastor Juliano, a qual ele completa mais um ano de vida vivido na tua santa presença. Tem sido guiado, Senhor, pelo teu Santo Espírito, tem sido instruído pelo Senhor, Pai. E nós nos alegramos porque o Senhor nos presenteou, assim como disse o irmão Luiz, com esta vida, com a vida da sua família, e tem fortalecido esse ministério, tem fortalecido, Senhor, esta igreja através da tua unção, Pai. O Senhor tem usado, Senhor, esta família para ministrar em nossos corações a tua santa palavra. Pedimos que o Senhor se continue conservando, Senhor, esse espírito de humildade, esse espírito, Senhor, de reverência à tua palavra, que ele possa continuar sendo fiel ao Senhor, pois sabemos que ele, sendo fiel ao Senhor, ele será fiel aos trabalhos que o Senhor tem designado à vida dele, Pai. Abençoa com longevidade de vida e que esse ano completado na tua presença, Senhor, se multiplique e que sejam muitos anos outros ainda vividos na tua presença, Pai. Obrigado, Senhor. Nós oramos e te agradecemos em nome de Cristo Jesus, nosso Salvador. Amém, Senhor. Pode sentar um pouquinho, irmãos? Quero só agradecer
igreja, pelo carinho, pelo amor desses 3 anos e 3 meses que estamos juntos. E quer dizer que nós estamos muito felizes de estar aqui com os irmãos. Agradeço também por como os irmãos têm tratado a minha família. E com certeza Deus tem usado muito a igreja para trabalhar na minha vida também, né? Para eu fazer mais manso, mais paciente, mais parecido com Jesus. Mas é assim, Deus usa o pastor para trabalhar na vida da igreja e Deus usa a igreja para trabalhar na vida do pastor. Sou muito grato a Deus pela vida de cada um de nós, todos nós, sem exceção. Muito obrigado pelo carinho, precisamos, caminhando juntos e espero caminharmos juntos até Jesus voltar. Amém. Obrigado, meus irmãos. Deus abençoe.